Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, a memória da ressurreição do Senhor, damos graças ao Pai por sua bondade e por sua misericórdia paciente que sempre nos ergue e conduz. Hoje nós damos graças a Deus pela vida dos nossos avós e por todas as pessoas idosas e apresentamos ao Senhor, em especial, os idosos abandonados e enfermos que passam por dificuldades, para que nós possamos celebrar com fé. Então, a primeira leitura está em Sabedoria, capítulo 12, versículo 13, depois o versículo 16 a 19. Sabedoria, capítulo 12, versículo 13, depois o versículo 16 a 19. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer o uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e os teus filhos desde a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Então, essa primeira leitura fala pra gente, que Deus concede o perdão aos pecadores. Então, que nós possamos depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele sempre está ao nosso lado, nos ajudando a superar as dificuldades, os obstáculos. Ele sempre nos perdoa. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Irmãos, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Então, a segunda leitura, Romanos, a carta de São Paulo aos Romanos, diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Então, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Então, que nós possamos ter calma, que nós possamos ter tranquilidade, porque Deus está sempre ao nosso lado, E, segundo Deus, o Espírito, intercede, segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 43. Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 43. Naquele tempo, Jesus propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele e os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhe: O que semeia boa semente é o Filho do homem.
O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim, na consumação deste mundo, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, contemplamos no Evangelho a paciência de Deus em esperar o final dos tempos, para separar o joio do trigo, o mal do bem, os resistentes ao bem dos dóceis ao amor. As parábolas do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento, junto com a explicação da primeira, têm a mesma intenção. Então, Jesus prega o reino dos céus de forma contrária a vários grupos de seu tempo, como os fariseus e os essênios, e também age de modo oposto a eles. Os fariseus queriam eliminar à força, pela prática minuciosa da lei, o pecado do mundo, apressando a chegada do reino. Os essênios, uma espécie de seita monacal de mentalidade apocalíptica, esperava a chegada do reino com força destruidora à base do fogo. Segundo ele, somente os membros do seu grupo seriam salvos, pois consideravam a si mesmos os únicos que se santificavam por práticas penitenciais radicais e absolutas. Jesus anuncia a tolerância e a paciência do Pai somente no dia da colheita. O joio separado do trigo, a partir da sua vinda, Jesus, com a sua pessoa e palavra, introduziu e continua introduzindo os novos tempos do reino, pouco a pouco, no cotidiano da vida humana, sem alardes. Então, refletindo, o reino tem força própria, mas o Senhor espera e deseja a contribuição humana. Então, que nós sejamos trigo e não joio, que nós possamos semear, nós semeamos graça e amor, justiça e fraternidade, solidariedade e misericórdia. Confiamos que o joio da maldade será queimado um dia no fogo da justiça divina? Então, que nós possamos refletir sobre essas questões, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.